Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pela essa oportunidade que o Senhor nos tem de trazer a palavra todos os dias aqui em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Entre com alegria, deixa o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos no ID do Senhor, na mesma fé, na mesma concordância. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo, e isso agrada o meu coração, e isso, quando agrada o coração de Deus, estamos felizes. Isso agrada o coração de Deus, é a obediência, união, perseverança, fé, esperança, continuar, sem desistir. Vamos juntos? A palavra de Deus é vida, eficaz, e ela traz progresso para conosco em nome do Senhor Jesus. Para nós andar juntinho, com fé no grande Rei, no grande Eu Sou, no nosso Salvador. E isso, tudo que nós precisamos está nas mãos dele. Então vamos prosseguir aqui, meditando na palavra, em comunhão com ele. E isso é uma fonte de água viva para conosco. Uma sabedoria imensurável. É quando nós andamos na presença do Senhor em comunhão com a palavra. Em nome de Jesus, obedecendo o que ele está falando nas escrituras em nome de Jesus. Não tem como dar errado. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Aleluia! E o refrão da palavra fala assim: a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus. Essa palavra vai falar conosco, meus irmãos. Às vezes você começa a ouvir a palavra, você não dá nada para a palavra, mas quando chega no meio da palavra, no final da palavra, a palavra vai falar com você, ó. Você vai falar: meu Deus, que divisor de água veio para mim em nome do Senhor Jesus. Você vai agradecer a Deus pela palavra que Ele mandou e falou com você ao seu coração. Você estava esperando alguma resposta de Deus? Olha aí, Deus te trazendo em nome de Jesus. Aleluia, Deus fala conosco no meio da palavra, no meio da oração, no meio dos louvores. Deus faz, Ele opera. Aleluia. Então, nós vamos para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O Senhor está trazendo muito essa semana Pedro, João. Não se espante, Ele sabe de todas as coisas. A multiforme graça de Deus. Esse é o refrão que vai falar na palavra. Vamos para o versículo 4, versículo 10. 4, versículo 10 fala assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Forte, hein? Vamos para a palavra para nós entender em nome de Jesus. Presta atenção, deixa ninguém tirar seu foco não. É muito importante, eu sou muito exigente assim, para a pessoa ouvir a palavra. Quando eu estou ouvindo a palavra, eu não gosto que ninguém fale comigo para não tirar meu foco, porque eu sei que a palavra vai falar. Glória a Deus, aleluia. 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 Sobre a multiforme graça de Deus, a palavra multiforme significa a capacidade de ser, manifestar de diversas formas, diversas maneiras, diversos estilos e diversos estados. Portanto, a multiforme graça de Deus fala das diversas maneiras e estilo de Deus manifestar a sua graça a algumas pessoas que gostam de um determinado estilo de pregação,
ou de uma determinada maneira de ensinar, cometem o equívoco de criticar um estilo repetindo, determinada maneira de ensinar, cometem o equívoco de criticar um estilo que diverge de sua preferência, o estilo que essa pessoa não gosta, outras pessoas gostam e aplaudem. Aí está o objetivo da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus visa alcançar a todos e não apenas um determinado grupo ou segmentos. Vejamos para frente para nós entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Em Jó, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala da revelação dos segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Portanto, existem a multiforme sabedoria e a multiforme graça. Aleluia! Em Efésios capítulo 3, versículo 10, Paulo afirma que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. A sabedoria divina se manifesta de diversas maneiras, por intermédio da igreja do Senhor na terra. Glória a Deus, aleluia! Em Romanos capítulo 12, versículo 3 até o 6, Paulo fala da medida da fé que Deus repartiu a cada um e dos diferentes dons que recebemos, segundo a graça que nos foi dada. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein? Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 7, a Bíblia afirma, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha aí, para que for útil. Glória a Deus, aleluia. Vamos para frente para nós entender. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o 11, Paulo menciona a multiforme operação do Espírito Santo por meio da diversidade dos dons, dizendo: porque a um pelo Espírito e dada a palavra da sabedoria, e a outros pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outros pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros os dons de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo
particularmente a cada um como quer. Como ele quer, como ele decide. Aleluia, glória a Deus, é forte, hein, meus irmãos? É forte a palavra, hein? O ensinamento do Senhor, os dons espirituais, ele dá a quem ele quer, da maneira dele, do jeito dele. Glória a Deus, aleluia. Vamos para frente para nós entender. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 2, a Bíblia menciona a multiforme operação divina por meio dos diversos dons ministeriais, dizendo: e dele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Jesus, para a edificação do corpo de Cristo. Atos capítulo 13, versículo 1, Lucas escreve: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Certamente, cada um destes profetas e mestre citados nominalmente na igreja de Antioquia pregavam e ensinavam de forma estilo diferentes um dos outros. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos para a conclusão da palavra. É o resumo da palavra. Vamos prestar atenção, meus irmãos, em nome de Jesus. De acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, os exigentes crentes de Corinto gostavam de 4 estilos diferentes de pregação. Um grupo gostavam do estilo paulino, outro do estilo apolônio, outro do estilo petrino, e um outro grupo se elevou acima dos demais. Ao afirmar que era de Cristo, na verdade, Cristo é um pregador insuperável e incomparável, que seja Paulo, Apolo, a Pedro ou a qualquer outro pregador da história. João capítulo 7, versículo 46. Entretanto, a multiforme sabedoria e a graça divina conseguem alcançar atingir todos os tipos de público, até os demais exigentes. Glória a Deus, aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. Os meus irmãos entendeu os dons que o Senhor dá para cada um que ele escolheu, levantou para pregar, para ensinar, para exortar, para servi-lo ao Senhor. Da maneira dele, do jeito dele, os dons quem dá é Deus. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor.
Não adianta alguém ter inveja da pregação de fulano, da pregação do outro, da pregação do outro. Cada um, Deus dá um dom, uma sabedoria. Aleluia! Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. A palavra também fala que quando o Senhor levanta para a obra, não precisa nós se preocupar o que nós vamos falar, porque o Espírito Santo nos ensina. Coloca as palavras na nossa boca, intercede por nós. Aleluia, santo é o Senhor, é forte, hein, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Meus irmãos, entendeu a palavra? Você que entendeu, dê glória a Deus. Você que não entendeu, peça sabedoria para o Senhor. A palavra fala que quando nós não entendemos, nós temos que pedir sabedoria. Amém? Toda honra e toda glória é dada para Ele, que Ele venha crescer e nós venha diminuir, em nome de Jesus. Glória a Deus, a sabedoria é dele. Nós sem Jesus somos vazios, folha seca. Mas com Deus, o Espírito Santo nos enchendo todos os dias, nós somos mais do que vencedores e tudo que nós tocar nossas mãos, abençoado, curado, liberto serão, porque a palavra de Deus fala isso, em nome de Jesus. Amém? Você que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar, você vai ali no cantinho e você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas e trilha os meus caminhos, salva mim e minha família, minha casa, serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, olha que lindo, eu e minha casa, quando você confessa Jesus, já se preocupa com os seus, em nome de Jesus. Ele vai visitá-lo. Amém? Você que saiu da presença do Senhor, volte. Volte. Ele faz o convite. Vem para o meio. Jesus está aqui no meio. Vem para o meio. Ele não está aqui na esquerda e nem está aqui. Ele está no meio. Ele convida, a palavra do Senhor fala que ele convida para o meio. Vem. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Construa sua casa na rocha. A rocha é Jesus. Não construa na areia. A areia é quando você está fora da presença do Senhor. Toda honra e toda glória dá para Ele. O Senhor está falando em pábulos para todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito. E você que está ouvindo esta palavra, envie para outras pessoas que você conhece. Vamos fazer o bem e não olhar quem. A obra quem faz é o Senhor. Plante a sementinha, está prontinha aí. É só empurrar o seu dedinho aí e compartilhar com alguém em nome de Jesus. Deus abençoe.